Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2025 aqui pela classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Na oportunidade de hoje, nessa oportunidade aqui, nós estaremos estudando a lição de número 11. Lembrando aos irmãos que as 10 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Fé Cristã. Esta lição de número 11, irmãos, ela tem como tema: a salvação não é obra humana. Nós estaremos estudando no decorrer da nossa lição de hoje a soteriologia, vou repetir aqui, que é a parte da teologia sistemática que estuda o quê? Que trata da salvação. E a salvação, ela está fundamentada em 3 pilares. Quais são eles? A criação, a queda e a expiação. Estaremos estudando este contexto durante a lição de hoje, que tem como texto áureo Tito capítulo 3, no verso de número 5, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Temos como verdade prática: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Eu costumo dizer que a salvação, ela é de graça para nós, mas ela não foi de graça, foi pago um alto preço ali. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E ainda o salmista, lá no Salmo de número 49, no verso 7, ele diz assim, nenhum deles, se referindo ao ser humano, de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Falando ali das fazendas, ele diz, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o que? O resgate dele, porque o nosso resgate foi realizado pela obra salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A nossa lição de hoje, ela tem como leitura bíblica em classe Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, que eu comentei com os irmãos no final da lição de número 10. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos espiritualmente, nós trataremos deste contexto durante a lição de hoje, em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O verso de número 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça de Deus pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós iremos tratar estes dois contextos, a exegese desses dois contextos aqui durante a lição de hoje também. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Temos 3 objetivos para a lição de hoje. O primeiro, ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. O segundo, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E o terceiro, correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que
sabermos que a Bíblia nos ensina que a salvação é pela pura graça de Deus, comunicada a nós por intermédio do Espírito Santo e que nos convence. O Espírito Santo é quem nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Aqui eu já quero elencar, dois textos bíblicos aos irmãos. Romanos capítulo de número 1, verso 16, que diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E lá no final da lição, nós vamos voltar a trazer um outro texto aos irmãos aqui, sobre que a salvação é para todas as pessoas, E um dos requisitos é crer, amém? Também, vamos aqui, primeiro do judeu e também do grego. Lá em João capítulo 16, no verso 7 e 8, vai nos dizer assim também, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E se os irmãos continuarem lendo, essa passagem bíblica, vai explicar aqui sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Amém? Nós temos então aqui, irmãos, como palavra-chave para a nossa lição de hoje, salvação. E como eu já trouxe aos irmãos, a soteriologia, que é o estudo da parte de teologia que estuda a salvação. Então aqui, caminhando para a nossa parte de introdução da nossa lição de hoje, nós temos o quê? Que o apóstolo Paulo deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar, ou seja, conquistar, conseguir a salvação por seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, se não for por intervenção divina direta do Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero trazer a memória dos irmãos também, Salmo 3, no verso 8, enfatizando que a salvação vem do Senhor e sobre o teu povo seja a tua bênção. Então aqui, só para enfatizar e trazer aos irmãos a impossibilidade que o apóstolo Paulo nos ensina, que pelo homem próprio, por si mesmo, ele não consegue, ele não tem nem o desejo de ser salvo, se não for o quê? O Espírito Santo de Deus, que ele que venha convencer. Então muitas vezes nós queremos que aquele ente querido, aquela pessoa do nosso lado se converta ao Evangelho, aceite Jesus Cristo, mas não é pelas nossas forças. Nós falamos do amor de Jesus e o Espírito Santo, então, ele vai fazendo a obra do convencimento até que a pessoa ela deixa o pecado, ela confessa, ela se arrepende e aí ela alcança a misericórdia. Amém? Nós temos para estudar na lição de hoje 3 tópicos, irmãos. O primeiro, a salvação sob a graça de Deus. O segundo tópico, nós iremos estudar soteriologias inadequadas na antiguidade, que é a parte da teologia que estuda a salvação, trouxe aqui aos irmãos. E o terceiro tópico, estaremos estudando as soteriologias inadequadas de hoje, Como o primeiro subtópico aqui do tópico de número 1, nós temos a descrição do estado espiritual do ser humano. Aqui eu coloquei 2 coluninhas, como os irmãos podem estar reparando no slide, para ficar mais fácil de entender. Mas quais eram o estado espiritual do ser humano antes de aceitar Jesus Cristo? Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo os príncipes das potestades do ar, também estávamos à mercê do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, também andávamos nos desejos da nossa carne, éramos por natureza filhos da ira, ou seja, isso é um triste retrato, uma triste fotografia da raça humana. E olha só, irmãos, o que nós podemos ainda estar constatando pela palavra do Senhor. Do verso 1 ao verso 3 da nossa leitura bíblica em classe, consta esta relação aqui que eu trouxe aqui aos irmãos.
Caminhando para o subtópico de número 2, mortos em ofensas e pecados. Aqui, as expressões lá do versículo de número 1, e vos vivificou, e lá do verso de número 5, nos vivificou juntamente com Cristo, relatam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Sem a graça de Deus, ninguém pode ser salvo. Olha o que diz lá o salmista no Salmo 146, no verso de número 3. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Ainda, irmãos, podemos trazer um outro texto aqui aos irmãos a respeito da morte espiritual. Quando a Bíblia fala de morte espiritual, ela quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus e não significa aniquilação espiritual total. Olha o que diz Isaías capítulo 59, no verso de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então são os pecados, as iniquidades que separam as pessoas de Deus. E ainda, irmãos, nós podemos estar aqui caminhando, na nossa lição de hoje, trazendo sobre a exegese do versículo de número 8 e do versículo de número 9. E só para a gente trazer aqui o conceito, de exegese, olha só o que diz esse conceito. É uma análise, uma interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, ou de um texto, ou de uma palavra, ou ainda de uma expressão. Então vamos aqui fazer a explicação, a interpretação detalhada. O termo graça, que nós sabemos que significa o quê? Literalmente favor imerecido, ou seja, o favor divino do qual nós não éramos e não somos merecedores, Este termo graça, ele significa literalmente isso. E a outra expressão, isto é dom de Deus, se refere à salvação pela graça e não à fé. Ou seja, irmãos, não se trata de uma recompensa. Então, pela interpretação bíblica correta, pela exegese correta, entendemos os versos de número 8 e os versos de número 9 que fizemos leitura na nossa leitura bíblica em classe aqui. O resumo deste primeiro tópico, ele diz, o ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano caído em pecado e em ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, estaremos estudando sobre a soteriologia inadequada na antiguidade. Vamos tratar aqui de 3 subtópicos. Olha só o primeiro subtópico, os reencarnacionalistas. Os reencarnacionistas, melhor dizendo. Aqui, essa doutrina é a doutrina da reencarnação. E, em resumo, o que ela diz? Ela diz que a salvação, é pelo seu próprio esforço, e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Por quê? Pautados na palavra do Senhor, nós temos Salmo 78, verso 39, que diz: porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. E ainda, irmãos, em Hebreus capítulo 9, verso 27, diz assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, é um ensino, uma doutrina antibíblica. Caminhando aqui para o segundo subtópico, os galacionistas. Aqui, eles eram judeus convertidos ao cristianismo que queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Isso com base bíblica lá em Atos, capítulo 15, verso 1, diz assim, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então era uma doutrina errada. Nós estamos vendo que pela graça nós somos salvos e não através da lei. E ainda, a verdade bíblica é que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo.
Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Amém? Então aqui nós podemos caminhar para o subtópico de número 3, que vai trazer os gnósticos. Esses gnósticos aqui têm como seu fundador Mani. Seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Aqui, irmãos, há uma parte de verdade nessa crença aqui, ó. Porque, de fato, nós sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas o que nós não admitimos é que ele tem poder para se igualar numa peleja, vamos dizer assim, para medir força com o nosso Deus ou com o Senhor Salvador Jesus Cristo. Lá em Marcos capítulo 5, do 7 ao 13, trouxe aqui aos irmãos um dos relatos, né, que comprova esta fala aqui, nossa aqui, ó. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Então, o que nós não aceitamos aqui é que o inimigo tem poder suficiente para medir força com o nosso Deus. E também, irmãos, que desse modo o ser humano, para ser salvo, nós também não acreditamos e não cremos dessa maneira, que o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, que vem da palavra gnosis, né? Uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espíritos. Então, nós não temos essa crença aqui. Como resumo deste tópico de número 2, temos o seguinte: as soteriologias inadequadas na antiguidade passam pelas reencarnacionistas, galacionistas e gnósticas. Amém? Vamos caminhar agora para o tópico de número 3 e o encerramento, da nossa lição de hoje. Tópico de número 3 tem como tema as soteriologias inadequadas de hoje. Estaremos estudando 3 subtópicos aqui também. O primeiro vai falar sobre o islamismo. Vamos entender. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação, logo não existe salvação como no sistema cristão. Ou seja, a salvação no contexto deles é por mérito pelas obras. Nós não cremos dessa maneira, porque à luz da Bíblia, o pecador ele recebe a vida eterna a partir do momento que ele aceita Jesus Cristo, ele passa a crer no seu coração que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Olha só, e confessa publicamente nosso Senhor como seu Salvador. Olha o que Paulo nos ensina em Romanos, capítulo de número 10, verso 9 ao verso 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Palavra do nosso Senhor aqui, através do apóstolo Paulo, na carta ali aos Romanos. Nós temos então agora, irmãos, como segundo subtópico, vamos falar sobre as testemunhas de Jeová. Aqui, a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas. Eles acreditam dessa maneira, diferente do que a Bíblia ensina. Lá em João capítulo 14, verso de número 6, nós conhecemos a palavra. Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai
senão através dele. Podemos trazer aqui ainda algumas outras características, né, desta religião aqui, ó. São caracterizadas por sua interpretação própria da Bíblia, ou seja, a exegese é deles, né? E a ênfase no uso do nome Jeová para se referir a Deus. Também negam a Trindade, negam a fé na Bíblia como a única autoridade. Também dizem que apenas os 144 mil pessoas que eles classificam como a classe dos ungidos irão para o céu, enquanto as demais, né, que são classificadas como a classe da grande multidão, eles viverão eternamente em um paraíso aqui na terra. Mas olha o que a palavra do Senhor nos diz lá em João capítulo 14, do verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, irei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós não cremos neste número de 144 mil e também não cremos que o restante das pessoas herdarão a terra como paraíso. Nós cremos sim no arrebatamento da igreja, no pré-tribulacionismo, né? Então aqui ainda podemos estar trazendo aos irmãos também que essa classe da grande multidão não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. Ainda aqui, irmãos, a Bíblia ela nos ensina que não existe cristão sem Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso de número 9. Olha só também o que diz João, né, João capítulo 1, lá no verso de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então aqui nós temos pautados na palavra do Senhor, né, a defesa da nossa fé, da nossa crença. Caminhando para o terceiro subtópico, o mormonismo. Aqui, ó, os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. Isso numa perspectiva coletiva, né? Que os mormons creem na salvação geral. Primeiro, os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, eles acreditam que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Dentre elas aqui, podemos trazer regras de fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos. Só que também existe um outro atributo. Qual é esse outro atributo deles aqui? Aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus, ou seja, como co-salvador. E nós sabemos através da palavra do Senhor que a Bíblia ela nos ensina que Jesus é o único salvador e ele não precisa de um co-salvador. Olha o que diz João capítulo 14 no verso de número 6. João capítulo de número 14 verso 6. Já citei aqui aos irmãos. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda lá em Atos capítulo 4 no verso 12, ó, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Aqui então, irmãos, fica claro no nosso entendimento. Tito capítulo 3 verso 5, que é o nosso texto áureo, né, para a lição de hoje, ó, vem dizendo assim, ó: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ainda podemos trazer um outro texto em Tito capítulo 2 verso 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aqui, nesse contexto, o autor da revista colocou aqui pra gente: existe apenas uma salvação e ela está disposta de todos os seres humanos. Amém? Lá em Judas também, no verso 3, diz, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé
que uma vez foi dada aos santos. Então, o resumo deste tópico de número 3, ele vai dizer: o islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo apresentam uma doutrina da salvação inadequada em nossos dias. Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. Graça não é mérito e nem ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Não é porque nós fomos alcançados pela graça que é pelo nosso mérito. Isso é pela bondade e misericórdia do nosso Deus. E Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. Então a Bíblia nos ensina que a salvação é para todos. Quero trazer um outro texto aqui do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 a 4. Diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Aí o verso 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, que terá como tema: a igreja tem uma natureza organizacional. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério.